nível de óbitos diariamente. O que é importante para a gente, nesse momento agora, é a alimentação adequada dos bancos de dados oficiais. Você pode ir para o próximo, por gentileza? Que são o CIVEP gripe, que são pacientes com IDRAG e hospitalizados. O CIVEP gripe ele tem que ser alimentado oportunamente, principalmente os óbitos. Então a gente precisa que esteja encerrado o óbito em tempo oportuno. E a gente tem o ESUS, que são os casos de suspeitas de Covid, mas que é uma síndrome gripal. Então, os dois sistemas, que são os sistemas oficiais, eles têm que ser alimentados oportunamente, porque quanto mais oportuna a alimentação do sistema, mais fidedigno a gente tem a informação do painel para fazer o controle, para a gente fazer a tomada de decisão nos casos da doença, tá? E o que a gente solicita é que vocês insiram esses dados o mais oportunamente possível. Eu sei que a gente está num momento onde todos estamos sobrecarregados de trabalho, nós também aqui no CIEVES, na Avisa, todos nós estamos. A gente sabe que é um momento difícil, e principalmente para quem está aí na ponta, para quem está aí na porta de entrada, está aí no hospital, recebendo esses pacientes, Araguaína, que tem um grande número de casos. Eu sei que é complicado, mas a gente tem uma parceria muito grande com vocês do hospital. Vocês são nossos parceiros, assim, efetivos e fiéis. Eu tenho só a agradecer a parceria de vocês. E o que a gente puder ajudar, a gente está aqui à disposição. Eu espero que, se vocês tiverem dúvidas, que eu possa estar ajudando a saná-la no final de tudo. E que vocês aproveitem bem a oficina de hoje, tá? Também, por favor, gente, tem muito município que estava com planilha paralela. Agora não, agora está tudo maravilhoso. Mas evitem de fazer planilhas paralelas. Vamos usar os sistemas oficiais, tá bom? Então, assim, agora, por um momento é só, mas estamos aqui à disposição. Você pode mostrar nossos dados, por favor, nossos contatos? Por favor, é o próximo. Aqui são os nossos contatos, tá? Então, eu tenho 0800, tem os telefones que estão funcionando no COI nesse momento, são todos esses números. Nós temos 3 e-mails também que vocês podem estar entrando em contato. O que vai ser respondido mais oportunamente no momento é o tocantins.coi, tá? E a gente está à disposição para qualquer dúvida, tá bom? E também, tanto aqui quanto nos telefones, tá? A gente está o tempo todo, 24 horas, com os telefones a dispor de vocês. Obrigada e aguardo os questionamentos. Pessoal, é isso. Como eu coloquei anteriormente, quem tiver perguntas relacionadas ao CIEVES, pode ir mandando aí no chat. Daqui a pouco a gente volta e a própria Patrícia poderá respondê-las, tá? Dando seguimento agora, a gente vai falar com a equipe da Vigilância Sanitária, ok? Será a Cristina e a Cláudia. Só um minuto. Boa tarde, meu nome é Cristina, sou da Vigilância Sanitária, respondo sobre o Núcleo de Segurança do Paciente, sobre o NESP, né? Núcleo Estadual de Segurança do Paciente, e nós vamos conversar aqui um pouquinho, juntamente com a Cláudia, nós vamos falar sobre biossegurança. Eu vou passar aqui para ela para cumprimentar vocês. Boa tarde, meu nome é Cláudia, trabalho na Vigilância Sanitária, sou enfermeira, e junto
com a Cristina, nós vamos tentar ajudar vocês aqui sobre biossegurança em relação ao Covid-19. Agradeço a atenção de todos e estaremos sempre à disposição para esclarecer dúvidas. Então, tenhamos um bom trabalho. Então, vamos falar sobre a biossegurança. Vamos iniciar, né? Vamos falar sobre o núcleo de segurança do paciente dentro das unidades hospitalares, porque a gente vem cobrando esse núcleo de segurança desde 2013. Né? A estruturação dos núcleos dentro das unidades hospitalares para toda a notificação dos eventos adversos, trabalhando juntamente com as CCIHs, né? Um suporte excelente para os gestores dos hospitais. Mas até hoje, muita gente pergunta, o que é núcleo de segurança do paciente? Então, vamos reforçar mais uma vez, está na RDC 36, de 2013, né? Que o núcleo de segurança é a instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente. Né? Então, deixa eu passar aqui para a Cláudia, para ela conversar com vocês um pouquinho sobre controle de infecção. O controle de infecção, ele passou a ser obrigatório a partir de 97, né? E aí tem a Lei Federal 9.431, que fala da obrigatoriedade de ter uma CCH no hospital, e a Portaria 2616, que ela fala como deve ser constituída essa comissão. Né? E eu quero destacar, gente, o Eberson já falou no início, a importância de todas essas comissões, núcleos, estarem trabalhando em sintonia, porque qual é o objetivo de estar todo mundo trabalhando junto de maneira harmoniosa? É para os próprios trabalhadores e também para o paciente, né? Quando está todo mundo com harmonia, quando eu tenho algum problema, eu vou com o núcleo de segurança. O núcleo de segurança procura o núcleo de vigilância epidemiológica. E aí vão sentar juntos e vamos ver o que nós vamos poder fazer para melhorar o ambiente de trabalho e também qual que é o nosso foco principal, o paciente, né? Mas todos nós devemos estar trabalhando num ambiente saudável para que tudo corra bem. Nós temos falado com vocês quase que mensalmente sobre controle de infecção, sobre núcleo de segurança do paciente. Esse mês mesmo eu passei para vocês por e-mail a avaliação de 2020 do núcleo de segurança do paciente. E já passando, antecipando para vocês que mesmo os hospitais que têm UTI, que têm uma grande adesão aos protocolos, se não tiver o núcleo de segurança do paciente instituído, ele vai ser considerado como baixa adesão, tá? Então, esse e-mail já deve ter chegado para vocês e vocês já estão aí com data prevista para esse retorno, né? E o que o núcleo de segurança do paciente cobra tanto de vocês? O que o NESP enfatiza tanto para vocês? A implantação do protocolo. A implantação dos protocolos básicos de segurança do paciente, né? E do programa de controle de infecção. Então, agora, durante a pandemia, durante a Covid-19, o que nós mais conversamos com vocês? O que nós mais cobramos desses protocolos? O protocolo de identificação do paciente, higienização das mãos, segurança na prescrição e uso e administração de medicamentos, né? E uso e descarte correto de equipamentos de proteção individual. Então, falando assim rapidamente sobre cada um deles, porque é muito extenso, né? Se nós for detalhar cada instante. Então, sobre identificação do paciente. O que a gente fala sobre identificação do paciente quando a gente chega? Vocês têm o núcleo de segurança do paciente? Temos. Tem os protocolos implantados? Temos. Tem a identificação do paciente
assim. Daí quando a gente vai ver, não tem, né? Não está correto, não está seguindo as normas que prevê na Anvisa. Então, uma das coisas básicas, mais simples, que é a identificação do paciente pede, né? O profissional, atenção para a identificação segura, né? Peça ao paciente que declare o seu nome completo ou data de nascimento. Sempre verifique que as informações na pulseira de identificação do paciente, que deve dizer exatamente o mesmo, né? Checar a impressão ou registro sempre legível. Nunca suponha, porque tem muita gente que supõe, onde acontecem os maiores erros, né? Então, nunca suponha que o paciente está no leito correto, que a etiqueta com o nome acima do leito está correta. E nunca pergunte ao paciente, você é a senhora fulana de tal? Ela pode não entender muito bem a verbalização, ela pode não ouvir muito bem. Então, ela vai concordar. Então, sempre checar esses quatro itens. E algumas vezes as pessoas falam para nós assim, as unidades ou gestores, né, ou quem está respondendo para a gente, não, eu não posso fazer o protocolo porque eu não tenho pulseirinha, eu não tenho impressora. A identificação do paciente pode começar sem a pulseira de identificação. Ela pode começar pela identificação do leito. Existem outros métodos. Vamos ler o protocolo, vamos adequar ele à nossa realidade, tá, pessoal? Deixa eu passar aqui para a Cláudia um pouquinho para falar sobre higienização das mãos, senão eu vou ficar a tarde toda aqui conversando com vocês. Pessoal, é assim, nós sabemos que a higienização das mãos, ela é muito importante. Nós sabemos desde a época de Florence Nightingale, né? E quando veio o Covid, aí o que se viu? Um foco, né, grande na higienização das mãos. Na realidade, se todo serviço de saúde fizesse a higienização das mãos adequadamente, se tivesse todas as condições adequadas, não precisaria de estar focando tanto na importância da higienização das mãos. Mas a realidade nos mostra que não é assim, então nós vamos continuar falando como deve ser feita a higienização das mãos, que ela tem que ser feita, né? São vários cartazes que tem instruindo, antes e depois de você fazer o procedimento, quando você tirar a luva, sempre de um paciente para o outro, e por aí vai. É importantíssimo. Mas já estou cansado de ouvir. Tem pessoas que estão cansadas de ouvir, mas tem pessoas que não fazem isso, né? A não ser se não tem condições. Por isso que a gente fala, tem que ter as condições adequadas quem está fazendo a higienização das mãos. Tá? E agora o próximo que nós vamos falar vai ser sobre a medicação e administração de medicamentos seguros. Gente, é muito importante isso, né? Aqui nós colocamos o antigo 5-7, né? Que é o básico. Se a gente já praticar, já não vai ter consequência para o paciente, né? Medicação certa, a dose certa, paciente certo, horário certo e dia certo. Então, é como a Cristina falou, na identificação, você não vai perguntar para o paciente, a senhora e a dona Maria José da Silva? Não. Quando você for administrar a medicação, você vai ver lá no prontuário do paciente o nome, a dose, né? Se é o paciente que está naquele nome, ao horário e a via certa. Você vai ter que conferir item por item, né? Porque se, por exemplo, se você trocar a via, pensa num desastre que vai ter. E nós devemos sempre estar atentos, gente, nós estamos mexendo com
vidas, né? Vidas humanas. Então, são coisas que a gente não pode deixar de ficar atento, prestar atenção. Na hora que eu estou administrando, eu tenho que estar focada naquilo, não posso estar conversando. Né? Quando eu for fazer essa medicação, eu tenho que identificar no soro, no frasco de soro, eu tenho que identificar qual que é a medicação que está ali, se tem alguma medicação adicional, eu tenho que estar identificando. E isso é muito importante, gente. É uma segurança para o paciente e para quem está administrando. O paciente tem um prejuízo maior, mas também a gente tem um prejuízo muito grande, porque a gente trabalha, a gente estuda, então tem que cuidar da nossa vida profissional também. Mas volto a dizer que o importante é a vida. Aí nós vamos falar sobre a precaução, né? O uso de EPI, aí nós já vamos passar para o EPI também. Aí tem a precaução padrão de isolamento. Aí nós temos, quais são os EPIs que tem que ter? Primeiro, a higienização das mãos. Tem que ter luva e avental, óculos, máscara e o recipiente para descarte correto. Nós sabemos que a utilização do EPI correta, ela é fundamental para que ele faça o seu papel, que é nos proteger, né? Aqui a gente vai falar sobre a colocação da paramentação. Gente, nós percebemos, volto a falar, que nós percebemos que houve um enfoque muito grande, né, na questão do Covid, mas quando acabar isso, Deus permita que vai acabar, né, que a gente não pode misturar religião, mas o negócio está tão sério, nós temos que ter consciência, não é nem sensibilização, é consciência mesmo que devemos continuar com todos esses cuidados, né? Isso está lá nos protocolos de segurança do paciente, deve estar também no programa de controle de infecção hospitalar, que a Comissão de Controle de Infecção, ela tem que elaborar, certo? Aqui, então, aqui tem um cartazinho, esses cartazes vocês têm acesso a eles no site da Anvisa, tá tudo lá, você pode pegar para imprimir, para colocar em pendrive. Nós também vamos deixar esse material disponível, né, pessoal? E é isso, olha, colocação de paramentação, higienizar as mãos, colocar máscara e óculos de proteção, né? Na anticâmara, higienizar as mãos, vestir avental, dentro do quarto, higienizar as mãos e calçar a luva de procedimento. São coisas que a gente sabe, mas que às vezes a gente, corriqueiramente, a gente acaba trocando etapas. E isso quebra, né, o fluxo e a segurança do uso desse CPI. Pode passar. Aqui está falando do uso da paramentação fora do quarto, sem anticâmeras, né? Aí tem higienizar as mãos, vestir avental, colocar a máscara e óculos de proteção. Dentro do quarto, higienizar as mãos e calçar as luvas de procedimento. Vocês estão vendo que higienizar as mãos, gente, é fundamental, né? Pode passar. Aí vem dentro do quarto com anticâmeras. Aí você já está lá dentro do quarto, viu? Aí você vai retirar as luvas de procedimento, né? Vai higienizar as mãos. Na anticâmera você vai retirar. Aí isso lá dentro do quarto, quando você já fez o procedimento, vocês estão entendendo? Aqui está falando colocação, mas é todo um processo. Aí primeiro que você vai fazer é retirar a luz de procedimento, depois higienizar as mãos. Na anticâmera, você vai retirar o avental e higienizar as mãos. Fora do quarto, retirar óculos e após a máscara utilizando o elástico lateral, higienizar os óculos após o uso. A máscara ainda está falando, quando você vai retirar
tirar a máscara, você não pode pegar aqui na frente dela. Você tem que retirar aqui, ó, pelo elástico e higienizar as mãos. Pode passar. E aí vem, dentro do quarto, continuidade, né? Retirar, higienizar as mãos, retirar as luvas, retirar avental, higienizar as mãos. Fora do quarto, retirar os óculos e após a máscara, utilizando os elásticos laterais, higienizar o óculos após o uso. Pode passar, Eva. Sem box. Tá. Agora, gente, nós vamos falar sobre o uso prolongado, reutilização da N95. Com essa escassez que está tendo de EPI, né, para os profissionais da saúde, a Anvisa, a Organização Mundial da Saúde, primeiramente, né, que é uma entidade maior, uma entidade global, ela vem estudando meios de poder modificar um pouco as regras, né, sobre o uso da máscara N95. Por quê? Por causa da escassez, né? Só que veio uma cobrança, os Estados Unidos, a FDA lá, que é como se fosse a Anvisa lá, ela colocou regras. Só que aqui no Brasil, não se ouve, na Anvisa ela não colocou essas regras, ela só fez uma nota técnica, né, que vocês vão ver lá na nota técnica 12, que ela explica direitinho sobre essa questão do uso prolongado e reutilização. O que se viu? Que não há estudos que comprove a segurança da reutilização da N95. Né? E nós sabemos o quê? Que para você tirar uma sujidade tem que ter uma ação mecânica. Né? Então essa ação mecânica ela pode mexer na estrutura da composição do material da N95 e isso fazendo com que ela fique ineficaz com seu objetivo. E o uso prolongado? O uso prolongado ele foi permitido. E também na RDC 34, é a 34, né, Cristina, que fala? É a 34 que ela fala das regras, né, dos protocolos do uso prolongado. Quais que são os usos, qual que são? Eu vou falar, não vou ler tudo porque não vou falar tudo porque é muito grande. Né? É só um único profissional que pode utilizar, né? Pode fazer uso. Por exemplo, eu usei no período da manhã. Aí a Cristina vai vir fazer trocar de plantão comigo. Cristina, eu vou passar para você a minha máscara. Não pode. Né? A forma de guardar essa máscara é importante, né? Tem que visualizar, você tem que observar se ela está estruturalmente perfeita, se não teve nenhum dano, né, na questão da composição do tecido dela. Né? E é isso. É só o básico disso, gente. Então, isso também vai depender da instituição. A instituição ela vai fazer um protocolo mais baseado na RDC 34. Viu? Na nota técnica 4, gente, me perdoa. 4, é tanta nota que a gente repete. Na nota técnica 4. Ela foi atualizada no dia 31 de março. Então, quem quiser ler, ela é muito boa. Pode passar. Biossegurança, né, gente? É o que nós estamos falando. Treinamento de equipes. Isso é muito importante, gente, né? Como que vai chegar um profissional que ele não sabe mexer com o equipamento que ele vai trabalhar? E nós colocamos o pessoal da limpeza. Né? O treinamento é importante para que ele tenha conhecimento técnico para ele saber o porquê que ele está usando aquilo daquela forma, por que ele tem que colocar
grau, por que ele tem que usar a luva, por que ele não pode usar a luva de procedimento, por que ele tem que usar a touca, por que ele tem que usar a máscara. Entendeu? Isso é muito importante. É treinamento de todos. Nós colocamos aí o pessoal da limpeza, mas é importante que toda a equipe receba treinamento. Pode passar. Aí, ó, mais uma equipe. Nós colocamos o pessoal porque nós achamos essa imagem, ela está completa, né? A importância de estar realmente, você está todo paramentado corretamente para proteção. Pode passar. Aí, o que faz com que aconteça, que se siga as regras de maneira adequada? É o POP, Procedimento Operacional Padrão. Por que ele é importante? O próprio nome já fala, Procedimento Operacional Padronizado. Por quê? Porque aí ele vai ficar disponível para toda a equipe ler e entender que é importante seguir essas regras, né? O POP, ele é uma regra que tem que ser seguida. Pode passar. Condições saudáveis e seguras para os trabalhadores e a Covid. Agora nós vamos focar, gente, bastante em quem está trabalhando na ponta, nos hospitais, né? O que é importante? Nós vimos que a Organização Mundial da Saúde, ela colocou os empregadores e gestores de serviços de saúde devem empenhar esforços para assegurar o bem-estar físico e mental dos profissionais, de modo que possam se manter saudáveis e protegendo a si mesmo e aos pacientes. Pode passar, que eu vou falar. Pode correr. Como eu falei, isso foi uma orientação da Organização Mundial da Saúde, né? Fez considerações importantes na segurança do trabalho e saúde. Pode passar, do Covid-19. Aqui vem, nesse sentido, os direitos profissionais de saúde determinam que os empregadores e gestores assumam a responsabilidade geral de garantir todas as medidas preventivas de proteção necessárias à segurança que sejam tomadas para minimizar os riscos à saúde do trabalho, forneçam informações, instruções e treinamento sobre segurança e saúde ocupacional atualizado, proporcione um ambiente livre de culpa em que os trabalhadores de saúde possam relatar os incidentes, possibilite a cooperação entre gestão e trabalhadores de saúde e seus representantes. Pode passar. Isso aí, gente, nós falamos são os direitos dos trabalhadores. Agora nós vamos falar o que é importante, a questão da ética, né? Isso aí se vai na ética, uma recomendação da Organização Mundial para os profissionais. Seguir os procedimentos de segurança e saúde ocupacional estabelecidos, evitar expor outras pessoas a risco de saúde e de segurança e participar de atividades fornecidas pelo empregador, treinamento em segurança e saúde ocupacional. Pode passar. E também, gente, não foi falado ali não, mas a questão do sigilo, né? Que isso é um do papel de quem trabalha na saúde. Se você viu um paciente com algum problema, você não deve falar, é fulano, mãe de fulano, né? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Estamos aqui para tirar dúvida. Pode passar. Aí nós estamos agradecendo todos vocês, né? Quanto que vocês são importantes, vocês que estão na porta de entrada, que estão recebendo todos esses pacientes, todos esses seres humanos, né? Isso. Então, assim, vocês estão de parabéns e boa sorte para vocês. E vocês podem ter certeza que vocês estão recebendo gratidão por isso. Tá bom? Próximo. Tá? Não. Ixi, a Patrícia.
Patrícia, nós vamos passar para vocês a informação direitinho, mas a gente vai ler para você a nota técnica 4, vai passar para você, você vai ler e vai entender, certo? Nós vamos te esclarecer a sua dúvida por e-mail. Se você puder passar seu e-mail para a gente entrar em contato. Mas já vou te dando a dica, leia a nota técnica número 4, viu, da Anvisa, 2020. Amiga, deixa eu te falar. Tudo bem? Tudo bom, Patrícia? É porque nós tivemos uma recomendação, além da situação, a nota técnica número 4, eu já li ela, tudo direitinho. Mas nós tivemos uma recomendação de utilizar a máscara N95 por 15 dias, né? Dentro desses 15 dias, o plantonista tem 13 plantões. Então, ele ficaria 7 dias com essa máscara, caso essa máscara não tenha sujidade ou deformidade. Então, a gente descarta ela no 7º plantão. Devido à escassez. Isso não quer dizer que nós não temos. Nós temos. Devido à escassez. É poucas, né? Porque a gente não está conseguindo comprar mais também. E tem alguns servidores estão comprando em lojas de material de construção e estão trazendo para dentro do hospital para uso próprio. E a gente até em algumas situações a gente não está recomendando porque tem algumas máscaras que estão vindo que elas não são adequadas, né? Elas são a N95, mas são falsas. As falsas. Então, essa orientação que nós não recebemos isso por escrito, certo? Mas nós exatamente. Então, essas informações nós estamos passando para os servidores. Por quê? Patrícia? Mas não pode mesmo. Ela tem que pedir. Então, vou falar com ela. Ela tem que pedir. Patrícia? Oi. Deixa eu te falar. Mas olha só, deixa eu só completar. Eu não estou fazendo essas recomendações para os funcionários de forma alguma, tanto que em cada plantão nós estamos utilizando 12 horas, né? O plantão do servidor, e o servidor joga fora a máscara e no próximo plantão dele ele utiliza outra. É essa orientação que eu estou fazendo. É a correta. É a mesma. Porque aí assim. Realmente não é correto isso, como você mesmo já leu a nota técnica 4, né? E quando houver orientação para vocês, qualquer tipo de orientação, Patrícia, peça que seja por escrito. Escrito, um documento com a assinatura de quem está dando essa orientação. Porque na orientação técnica ele fala que a máscara é por 8 horas. Então eu fiz até uma contagem com os servidores, certo? Essas 8 horas. Tira-se as 2 horas de repouso, tira a 1 hora de almoço. Então, assim, o horário que ele não vai até o paciente, a guarda dessa máscara está sendo adequadamente aqui com os meninos. Nós fizemos aquele papelzinho de guarda, né? Então, assim, hoje no Hospital de Gurupi, nós utilizamos a máscara por plantão. Falhou aqui. Pode repetir, por favor? Tá. Nós utilizamos a máscara hoje por plantão, certo? Por plantão, sim. Outra coisa, no começo, eu não sei se foi a Patrícia que falou que era a 16ª videoconferência que se participava. É a primeira vez que eu estou sendo chamada. Entende? Foi a primeira vez que eu fui comunicada. E até eu coloquei o meu e-mail aí, que eu não recebi nada, o hospital não recebeu nada em relação a essas informações. Botei meu e-mail pessoal para estar passando meu e-mail pessoal, tá bom? Tá bom. Eu vou passar para a Cristina, que ela vai fazer um esclarecimento para você, tá? Tá ok, te agradeço. Oi, Patrícia. É o seguinte. Oi, boa tarde. 16ª webconferência da saúde. A saúde envolve várias diretorias, várias superintendências,
mas é a primeira sobre a coronavírus, sobre a atualização. Sim. A segunda atualização, mas a primeira via webconferência, tá? Sim, mas é essa situação. Hoje eu estou representando o Núcleo de Segurança do Paciente e também representando a diretoria multi. Das outras eu não fui chamada. Tá entendendo? A gente não entra nesse detalhe agora, são outras diretorias, mas a gente está muito feliz em ter você aqui participando, interagindo com a gente. Vamos deixar aqui o nosso telefone, nosso e-mail. Ok, eu já peguei. As perguntas e vamos conversando aí na sequência, tá? Obrigada por vocês, agradeço imensamente em nome da Diretoria de Vigilância Sanitária. Ok. O LACEN vai falar agora com vocês. Estão me ouvindo? Todo mundo? Boa tarde. Quero agradecer a presença de vocês em nome do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado e dizer que é um prazer, uma satisfação estar vindo aqui falar com vocês, passar algumas orientações, tá? E tirar algumas dúvidas que podem aparecer, tá? Sobre a testagem, né, da Covid-19, hoje o LACEN utiliza a metodologia RT-PCR. Para quem não sabe, a gente está passando essa informação. O LACEN, eu quero dizer que preza pela liberação rápida dos resultados, né, então a gente está trabalhando em 3 turnos até a meia-noite, todos os dias, para dar conta da demanda, tá? Quero passar uma informação, acho que já deve ter chegado até vocês, a questão da mudança dos frascos de coleta, que agora é aquele frasquinho transparente, né, rosqueável, para a coleta do escarro, né, porque a gente está com grande dificuldade na aquisição dos suaves e dos tubos, certo? Então, a gente optou por mudar agora o frasco e a amostra também, tá? Sobre o fluxo de envio das amostras, eu fiz um fluxograma aqui para vocês entenderem melhor, né? A coleta da amostra, ela acontece na unidade de saúde, tá? A identificação também, o cadastro no GAL e o encaminhamento dessa amostra juntamente com a listagem, o acondicionamento, o transporte dessa amostra e o recebimento dessa amostra no LACEN. Então, isso aqui é o fluxograma geral de que acontece desde a coleta da amostra até o recebimento no LACEN. Fluxo de envio das amostras. A gente tem que pensar muito bem numa amostra que ela seja colhida de forma adequada, né? Então, eu coloquei algumas instruções em relação à coleta de escarro, né? Já que agora a gente está fazendo o exame com o escarro, né? Então, eu coloquei aqui o primeiro item. Após acordar em jejum, né? Enxaguar a boca com água. Abrir o frasco, né? E forçar a tosse, né? De liberar o escarro. Escarrar diretamente no frasco coletor. Só um momentinho. E assim repetir até conseguir um volume de aproximadamente 3 ml. Com isso, vocês podem orientar a pessoa a fechar o frasco direitinho, colocar em um saquinho plástico, tá, gente? E fechar esse saquinho. E depois que fechar, passar álcool por fora desse saquinho, tá? Depois que o paciente colheu a amostra, vai entrar a parte da identificação correta da amostra, né? Então, assim, a gente está tendo muito problema com a identificação da amostra,
né? Às vezes chega identificação que a gente não consegue visualizar, tá? Então eu coloquei alguns itens aqui que é importante ter nessa amostra para a questão de rastreabilidade e segurança, tá? Nome do paciente, tá? É importante ter o nome completo, tá, pessoal? Data de nascimento e, se possível, o nome da mãe, tá bom? O terceiro passo eu coloquei aqui, que é o cadastro da amostra no GAL, Sistema de Gerenciamento Laboratorial, né? Então, quando vocês forem encaminhar essas amostras para o LACEN, essas amostras elas devem ser cadastradas no GAL, tá? E nunca esquecer de encaminhar pela rede, porque muitas vezes a unidade de saúde ela cadastra a amostra e aí tem um botãozinho lá na triagem que você encaminha pela rede. Então, esse passo é importante para que aquelas amostras cheguem até nós, que a gente consiga visualizar elas dentro do LACEN, tá bom? Senão elas vão ficar lá no município, essas amostras, tá? Então, é importante esse processo, tá? E aí, quando vocês encaminharem essas amostras pela rede, vocês devem imprimir a listagem de pacientes, porque o que está acontecendo? Está chegando as requisições e isso gera muito volume de papel, né? Então, quando você encaminha para a rede, lá já tem um botãozinho que você clica para imprimir os encaminhados, que aí vai sair a listagem com todos os pacientes que foram cadastrados naquele momento, tá bom? Sobre o acondicionamento dessas amostras. Lembrar sempre, né, que a gente está falando de escarro, de amostra biológica, ter o cuidado de colocar num saquinho, né, que é uma amostra potencialmente contaminante, né, e colocar o gelo reciclável, fechar a caixinha, tá bom? E transportar o mais rápido possível para o LACEN, tá bom? A questão do recebimento das amostras no LACEN, algum microfone aberto? Um momentinho. A questão do recebimento das amostras no LACEN funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 18, tá? E finais de semana e feriado, das 8 às 18 horas. Algumas observações que eu queria colocar aqui para vocês, né? Respondendo já a pergunta da Ana Paula, mudou para escarro devido à dificuldade de aquisição. Eu falei no início lá da apresentação, a dificuldade de aquisição do suave, do tubofalco. E o frasquinho, aquele que a gente colhe o escarro, ele é mais fácil para aquisição. Porém, é uma coisa passageira, né? Hoje, atualmente, a gente está com essa dificuldade, né, na compra desses insumos, né? Mas a gente pensa que isso vai ser passageiro, né? E, assim, o LACEN já está providenciando, né? Já estamos correndo atrás para que volte o fluxo como era antigamente. Tem algumas observações aqui que eu queria falar sobre a coleta de crianças e pacientes em óbitos, pacientes que não têm condição, né, de colher o escarro, né? A gente orienta ainda a colher o suave, tá? Para as unidades hospitalares próprias, a gente vai estar disponibilizando esses suaves. A gente tem pouco suave lá no LACEN, justamente para esse público, tá bom? Já os hospitais privados, vocês vão ter que adquirir o suave, tá bom? Quanto à prioridade, né? A gente entende, o LACEN entende, mas... Quanto à questão da prioridade em algumas amostras, a gente entende que alguns casos são mais graves e, né, que necessitam de uma prioridade maior na liberação desse resultado. Então, a gente precisa contar com vocês também no sentido de colocar lá no campo de observação, quando vocês estiverem cadastrando a amostra, colocar aqui a amostra de urgência, certo? E assim, também, se possível, grifar na listagem, quando vocês imprimirem a listagem, vocês grifem com marca-texto, para sinalizar para nós que aquela amostra, ela tem um pouquinho mais de urgência do que as outras, tá bom?
Os resultados, pessoal, estão sendo liberados entre 24 a 72 horas, tá? Após a chegada e aprovação dessas amostras no LACEN, tá? Para vocês terem uma ideia, só para preparar essa amostra são 10 horas, tá bom? Então, assim, a gente entende que tem aflições, que são vidas, mas igual eu falei, são 10 horas só para preparar essas amostras, né? Então não adianta ficar ligando antes desse prazo lá no LACEN, que a gente não consegue liberar, tá bom? O LACEN, ele não imprime resultado, porque o que está acontecendo? Algumas unidades privadas estão colhendo as amostras dos pacientes hospitalizados, certo? Enviando para o LACEN. Só que aí já chegou a demanda para nós que algumas unidades não querem estar imprimindo o resultado desses pacientes, né? Então, assim, aí chegam lá no LACEN brigando, querendo o resultado, tá? Mas, assim, o LACEN, o Laboratório Central, ele não imprime resultados, ele não passa resultados por telefone e também não colhe a amostra, tá? Os resultados, eles são disponibilizados pela unidade de saúde, onde foi coletado esse material, tá bom? E a questão da coleta da amostra também é nas unidades de saúde, tá bom? Nós recebemos as amostras e liberamos os resultados. Eu quero deixar aqui os canais de comunicação, tá? 3218-3289, lá é da coordenação da rede laboratorial. Eu estarei disponível para atendê-los, tá? Em que eu puder ajudar, em que o LACEN puder ser útil, estaremos lá à disposição, tá bom? E deixo como sugestão esse guia de vigilância epidemiológica, que é um guia bem interessante para vocês, tá bom? Acho que eu tenho algumas perguntinhas, né? Pode começar. É o seguinte. Alô? Sim, as apresentações serão todas disponibilizadas, tá bom? Para as unidades. Isso, sim, Dádiva, né? Dádiva Carvalho, sim. Temos poucos suaves lá no LACEN, tá? E realmente é para esse público que não consegue colher o SCAR, tá bom? A solicitação é feita ao LACEN, tá? Desses suaves. Outra pergunta da Dádiva: quanto tempo a amostra de escarro pode ficar em temperatura ambiente? Bom, a amostra de escarro, ela deve ser colhida e já colocada de 2 a 8 graus, tá bom? Então, imediatamente, tá? Porque mudou para escarro? Devido à escassez dos insumos, tá? Para a coleta do suave. Da impossibilidade da compra mesmo do suave e dos tubos Falcon. Eu preciso fazer uma pergunta? Eu não achei você. Maria Wilzenir. Está havendo muito descarte de amostras que são coletadas, sim, por isso que eu trouxe esse fluxo aqui para vocês entenderem, e a gente está discutindo, né, tirando as dúvidas. Na medida do possível, o LACEN, ele liga para as unidades, ele corre atrás, ele evita o descarte, porque a gente entende que essas amostras, elas são de grande importância. Só que, assim, muitas vezes a gente não consegue contato com a unidade de forma alguma. A gente tenta de todas as formas, a gente não consegue. Às vezes chega uma amostra lá com a identificação que não está adequada, né? Então, essas amostras que a gente vê que não tem jeito mesmo de ser, de buscar, né, a rastreabilidade dela, elas são descartadas, tá bom? Dádiva, eu não posso dizer que serão reservados, né, porque é uma palavra bem forte nessa questão, mas em relação
relação aos hospitais públicos, né, igual eu repito, os hospitais públicos, esses SUABs estão disponíveis para esses públicos que eu citei na apresentação, tá bom? Patrícia, você está me perguntando ou é uma afirmação? Não, eu estou te perguntando. Perguntando. Tá certo. Pode tirar Volta lá na pergunta da Patrícia. Escarro é maior risco para o servidor. Patrícia, é o seguinte, quando esse paciente for fazer a coleta do escarro, ele vai fazer sozinho, longe do servidor, né? Então, ele vai fazer num ambiente aberto. Eu vou colocar aqui à disposição, lá sem construiu umas instruções de coleta para auxiliar as unidades de saúde para a coleta do escarro. Então, quem me mandar o e-mail lá para a rede laboratorial, eu posso estar enviando essas instruções de coleta. Então, lá nessa instrução de coleta vai falar a respeito disso, passo a passo dessa coleta, em ambiente aberto, longe do contato de pessoas, tá bom? E a questão do falso positivo, não, isso não existe, tá? É uma metodologia segura, tá? A amostra do escarro é sensível, comparando ao suave nasal, tá? E orofaringe. Ela lá de cima da Ana Paula, novamente. Alguns pacientes que não têm escarro, terá que usar suave também? Então, Ana Paula, a gente entende que o paciente, quando ele está sintomático, a gente entende que na maioria das vezes ele vai ter a secreção, certo? Então, igual eu estou te falando, aqueles casos que realmente não conseguir mesmo, não tiver como tirar o aspirado, o lavado, aí vai ter que ser o suave, tá bom? Tempo de transporte da coleta até chegar o LACEN. Patrícia, a gente, nesse instrutivo de coleta também fala, tá bom, em relação ao tempo, né? Mas assim, a gente não pode fechar com um tempo determinado. A gente sabe a distância, a logística de alguns municípios, né, até a chegada ao LACEN, né? Então a gente não pode padronizar um tempo exato, tá? Mas a gente tem uma média de tempo que essa amostra ela pode estar chegando no LACEN de acordo com as condições de armazenamento, tá bom? Tá, eu queria fazer outra pergunta. Porque assim, ó, a gente depende de carros do município para levar, certo? E aí, você é da onde, Patrícia, né? Estou de Gurupi. Gurupi, certo. Então, nós temos dois horários. Às 11 e às 4 da manhã. Então, eu precisava, já como tem dentro desse protocolo, eu precisava desse protocolo para a gente estar disseminando com os médicos e os enfermeiros, para a gente estar fazendo o escarro já no momento mais próximo ao transporte. Isso. Eu sugiro, assim, que 4 da manhã eu acho que é assim, difícil, né, de fazer essa coleta, mas assim, seja a coleta feita de manhã, já que o carro sai às 11, então faz essa coleta aí às 9, às 11, Tem muito microfone Só um aberto. momentinho. Normal. Vamos para a próxima. Marina Duarte, haverá suave disponível para os casos indicados? Tá certo. Marina, sim, sobre o suave, o LACEN tem disponível alguma quantidade lá, eu não me recordo a quantidade, né? Mas o LACEN tem sim disponível e com a intenção que vai chegar mais pra gente essa semana, tá bom? Nosso tempo esgotou, infelizmente. Eu, assim, por mim, eu ficaria aqui a tarde inteira. Mas, assim, a gente vai responder agora pelos canais de comunicação, tá bom? Agradeço de
coração a presença de vocês, tá bom? E estou à disposição, tá? Obrigada. Pessoal, só reforçando, os canais de comunicação estão sendo informados ao final de cada uma das apresentações. Como eu falei lá no início, a proposta, infelizmente, devido ao tempo, não é esgotar todos os assuntos agora. Vocês sabem que cada um desses aqui levaria bastante tempo. Entre em contato aqui pelo e-mail, por grupo ou por ligação, vamos tirar todas as dúvidas, tá bom? Boa tarde, o meu nome é Jane, eu sou diretora de atenção especializada na Secretaria de Saúde, trabalho na Superintendência de Políticas de Atenção à Saúde e eu vou fazer algumas orientações a respeito da atenção hospitalar, em especial estabelecer alguns esclarecimentos em relação às unidades hospitalares municipais e privadas. Eu peço que vocês não abram durante a apresentação o microfone, porque a gente fica com microfonia. E se tiverem alguma pergunta que for surgindo, podem colocar ali no chat. Ou então já anotem aí o e-mail da Diretoria de Atenção Especializada, que a gente responde. O e-mail da diretoria é diretoria.dae@gmail.com. Aí vocês podem encaminhar as perguntas que a gente responde, tá? Isso. Aí a gente responde ali para vocês, tá bom? Eu faço parte, além de estar na Diretoria de Atenção Especializada, do Grupo de Apoio Técnico ao Enfrentamento à Covid, do Gabinete de Crise da Secretaria. E lá nós temos trabalhado em relação a prever o número de casos e o número de leitos que o Estado do Tocantins vai utilizar. É uma tarefa bastante difícil, porque muitas vezes a gente tem que lidar com cenários projetivos e não somente com base na incidência. E aí, para vocês entenderem como que a gente chegou no cálculo atual de oferta de leitos, no dia 24 de março desse ano, o Ministério da Saúde disse o seguinte para a gente: olha, Estado do Tocantins, vocês têm que projetar leitos para 20% dos casos Covid confirmados, eles serão hospitalizados. E 5% desses vão precisar de UTI. Então, foi uma informação que logo assustou de cara a gestão, porque é um alto número de hospitalização, e a gente sabia que o período da pandemia ia requerer aumento de leitos, mas não nessa proporção. E a gente começou a observar, a partir do primeiro mês, alterações no cenário, e a gente começou a perceber que o perfil de internação hospitalar do Tocantins não estava acompanhando o cenário nacional. Então, hoje, nós temos um cenário de uma média de 4,6% do número de casos em acompanhamento hospitalar ou domiciliar, sendo 40% desses hospitalizados, eles estão em leitos de UTI e 59,9% em leito clínico. Então, a nossa atenção primária tem sido bastante eficiente no acompanhamento domiciliar e evitando o agravamento de muitos casos. O que a gente estava esperando para 20% do total de casos acompanhados, a gente está em 4,6%. Isso é um cenário bom, é um cenário de muita sorte, mas também é um cenário que a gente ainda não ultrapassou, a gente ainda não chegou no tão dito, tão divulgado pico. Então a gente precisa ter bastante atenção nesse momento agora, que é um momento de transição, para a gente ver como é que vai se comportar a próxima fase. Aqui é o cenário de leitos implantados no estado do Tocantins nas unidades hospitalares estaduais. Então, nós temos hoje no total, eu não vou me adentrar muito para não ocupar muito o tempo, os detalhamentos, nós temos leitos de estabilização Covid, leito de adulto clínico, leito pediátrico clínico, leito de UTI adulto Covid e leito de UTI pediátrico Covid. São essas 5 tipificações de leitos implantados para utilização Covid. Vamos lá. Então, nós temos uma média de 136 leitos clínicos, 12 leitos, não é 9, é 12 leitos de estabilização
hospitalização implantados e uma média de 46 a 54 leitos de UTI. O que é muito importante a gente ter em mente é que o leito implantado não necessariamente ele pode estar disponível o tempo todo para utilização. Nós temos a diferença de nomenclaturas dentro de um censo hospitalar, e quem está aqui da atenção hospitalar vai compreender, a diferença entre leito cadastrado, leito habilitado, leito operacional e leito bloqueado. Então, é bastante importante a gente entender que quando acontece alguma negação de alguma solicitação de transferência, porque tem leito cadastrado, mas está bloqueado, é que muitas vezes a equipe não está disponível, às vezes é um desfalque momentâneo, às vezes é um desfalque de EPI. Então, tudo isso entra dentro desse cenário dinâmico que é a atenção hospitalar COVID. Eu gostaria, ao me dirigir agora mais focadamente nas unidades hospitalares municipais que estão participando da web e as unidades privadas. Nós temos tentado encaminhar ofícios, encaminhar e-mails solicitando o perfil de planejamento COVID dessas unidades. Então, se for possível, eu gostaria da colaboração de vocês que estão aqui participando, que encaminhassem para o e-mail da diretoria o número do CNES, do Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde da sua unidade, o nome completo da unidade, a cidade que está localizada, o total de leitos da unidade. Verifiquem se o Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde está atualizado no site. Tem muito cadastro desatualizado e isso compromete o nosso monitoramento. O total de leitos reservados para COVID e o total de ventiladores e respiradores que tem na unidade. Esse levantamento, ele não é para fazer nenhum tipo de requisição específica para os municípios, nem para as unidades privadas, porque a gente já teve essa demanda, principalmente com as privadas direcionadas, mas é para a gente conseguir mapear a rede de suporte para as unidades conforme a região de saúde. Nós hoje estamos fazendo o planejamento para aumentar as unidades de UTI terrestre, para poder fazer o transporte dos pacientes graves para as UTIs COVID. Então, a gente precisa saber qual é a capacidade de atendimento das regiões para a gente poder fazer esse dimensionamento caso os pacientes nas suas unidades venham a agravar. Se é possível e se a unidade tem a capacidade de fazer a estabilização desse paciente. Então, nesse sentido que a gente precisa desse levantamento. Então, quem está participando aqui dessa web, a gente solicita que encaminhe essas informações para a diretoria. Vou apresentar brevemente o protocolo de classificação de risco da COVID, porque ainda tem muita confusão a respeito do que é a classificação de risco, principalmente quando tem uma divergência entre o núcleo interno de regulação de hospital para hospital. Então, às vezes, o médico do núcleo interno de regulação liga para outra unidade hospitalar que tem o leito para caso moderado e o médico da unidade executante não quer receber. Qual é essa divergência que entra muitas vezes? É o protocolo de classificação de risco. Quais são os sinais e sintomas que esse paciente está apresentando para ser classificado como um caso moderado e que necessite de internação. Dentro do protocolo de classificação de risco COVID do estado do Tocantins, os casos leves eles são de responsabilidade da atenção primária em saúde. Esses são os critérios de inclusão. Então, é importante ficar bastante atento aos critérios de inclusão dos casos leves. Eles devem ser acompanhados pela atenção primária com monitoramento da Vigilância Municipal de Saúde, ou COI. E eles devem ser monitorados segundo o plano de contingência do estado do Tocantins. Caso o município onde vocês estejam localizados não tenha atualizado esse monitoramento, a forma de monitoramento, vocês podem consultar o plano de contingência estadual. Os casos moderados, eles já requerem um pouco mais de atenção. Então, são esses os critérios de inclusão. É bastante importante frisar que a gente precisa referenciar para uma unidade hospitalar os casos moderados. Muitas vezes ele pode ser contrarreferenciado para outro ponto de atenção.
com o agravamento da situação da Covid, o caso ele evolui muito rápido, a gente não pode perder esse meio caminho. Então, um caso moderado para se tornar grave, ele tem uma evolução muito rápida, segundo os profissionais que têm trabalhado com esses casos no cotidiano. E esse é o protocolo para admissão e transporte dos pacientes com infecção ou suspeita confirmada em leitos de UTI, da nossa rede de atenção à saúde. Todo leito de UTI, segundo a Política Nacional de Regulação, deve ser regulado pelo Estado do Tocantins, pela Central Estadual de Regulação. Então, se eles tiverem a utilização do SUS. Então, a gente precisa frisar isso. O leito de UTI que está implantado para COVID, a uso do SUS, ele não pode ser regulado pelo Núcleo Interno de Regulação. Ele tem que ser regulado pela Central Estadual de Regulação. Então, qualquer unidade, seja ela privada, que recebeu um paciente lá numa situação emergencial, onde não deu para negar o atendimento e ele tem que ser referenciado para a UTI, ele agravou na unidade privada, ele não tem condições de se manter num leito de UTI privado. Qual que é o fluxo? Ele precisa ir para uma porta de entrada SUS e lá na porta de entrada SUS, no pronto-socorro dessa unidade, ele vai ser referenciado para o leito de UTI. Não tem como fazer a transferência das unidades privadas diretamente, senão a gente está tirando a questão da equidade de acesso em relação aos pacientes que estão na fila lá no leito SUS. Unidade municipal, Hospital Municipal de Pequeno Porte, UPA. O paciente agravou, precisa de uma UTI, tem que ligar para a Central Estadual de Regulação. Até porque o transporte desse paciente será feito pela empresa contratualizada pelo Estado. Então, o transporte também será regulado. Esse é o fluxograma que está no plano de contingência. Qualquer unidade de saúde do SUS, ele está entendido como uma porta de entrada, está sendo compreendida como uma porta de entrada para atendimento à Covid. Então, a recepção, ela realiza o controle precoce, disponibiliza meio de higiene das mãos, e aos pacientes com síndromes gripais ou alguns sintomas específicos respiratórios, fornece a máscara cirúrgica e orienta a forma correta de colocá-la. O ideal é que se faça o isolamento desse paciente, que ele não fique na recepção com os outros pacientes, mas a gente sabe a realidade, nem sempre isso é possível. Então, a recepção, ela agiliza o atendimento desses pacientes, realiza ficha de atendimento, encaminha para acolhimento e a classificação de risco. Lá nessa verificação, faz a estratificação de risco, verifica o protocolo e segue o fluxo conforme a estratificação. Sempre que houver suspeita de Covid, realizar a notificação imediata. Cada fluxo aqui se estabelece de uma forma diferente, onde eu vou adentrar aqui. Em casos leves, o paciente foi entendido que é um caso leve. Então, qualquer unidade, seja ela hospitalar, UPA, unidade básica de saúde, vai agir da mesma forma. Identificou que é caso leve, encaminha-se para a unidade básica de saúde para acompanhamento da atenção primária. Ah, mas é fim de semana e eu não tenho o que fazer. Estabiliza o paciente e faz a referência qualificada. Essas unidades aqui são entendidas como pontos de apoio para os casos de fim de semana e à noite, quando a unidade básica de saúde não está em funcionamento. Então, o isolamento domiciliar é o indicado e essa contrarreferência pela atenção primária e vigilância epidemiológica é o ponto-chave para esse caso não agravar. Esse monitoramento, ele evita muito o agravamento e é o que o Ministério da Saúde, a OMS, tem amplamente divulgado como uma estratégia para a gente conter o agravamento dos casos. Se o paciente apresentar evolução clínica do quadro, ele pode ser referenciado a qualquer outro ponto de atenção da RAS. Em relação aos casos moderados, a gente tem um outro fluxo. Então, o paciente entrou, foi estratificado como um caso moderado. O que fazer? Se na unidade existe leito clínico, via contato do setor com o MIR para fazer a internação desse paciente em leito clínico COVID. A partir de sexta-feira, o Estado, nas unidades hospitalares regionais sob administração estadual,
nós vamos estar implantando a Central Estadual Covid. Então, também teremos a regulação dos leitos clínicos, para potencializar melhor aproveitamento desses leitos e fazer o monitoramento do manejo dos quadros moderados de uma forma mais incisiva. Até mesmo para conseguir tirar muitas dúvidas em relação ao manejo clínico desses pacientes. Até hoje, essa regulação é feita no núcleo interno de regulação. A partir de sexta, a gente terminou o treinamento na semana passada, através da diretoria de regulação, que é a Celeste. Até sexta foi realizado. Então, provavelmente, na próxima sexta-feira, a gente vai ter essa atualização aí, que vai ser amplamente informada pelos canais oficiais de comunicação da Secretaria. Quando for uma unidade municipal, uma unidade privada, UPA, hospital de pequeno porte, unidade básica de saúde, verificou que o paciente é moderado, solicita a avaliação desse caso, paciente suspeito ou confirmado, né, faz a solicitação para a unidade hospitalar de referência. Aqui no fluxo está colocando assim, ó, unidade hospitalar de porte 2 ou UPA mais próxima, que é onde hoje temos leitos clínicos para atendimento ao paciente moderado. Com o avançar da pandemia, outras unidades também vão assumir esses leitos clínicos, então a gente vai mudar essa parte, até agora não mudou. Muito importante, pessoal, as unidades de referência nas regiões, conforme a resolução CIB 279 e a instrução normativa número 3 de 2018, não mudaram. Continua o mesmo fluxo, cada região tem a primeira, segunda e a terceira referência hospitalar. A gente precisa seguir esse fluxo, salvo os casos graves que precisam de internação em UTI. Esses são normatizados pela CIB número 93 desse ano, de 4 de maio desse ano, onde fala onde que estão estabelecidas as unidades hospitalares. Outra informação que é muito importante, que daí a gente já vai entrar aqui no fluxo dos casos graves. Não existe regionalização de leito UTI Covid. Não existe UTI Covid para a região Macro-Norte ou região Macro-Sul. Onde tiver leito disponível, o paciente precisar ser transportado, transferido, ele será feito isso através da empresa contratualizada com o Estado. Isso é para a gente poder viabilizar a ocupação dos leitos de UTI Covid e poder responder em tempo oportuno. Claro que por uma questão de extensão territorial, está se ampliando na região Macro-Norte, especialmente o número de UTIs. A gente já tem, conforme divulgado na Secretaria de Saúde no site, a ampliação de mais 56 leitos de UTI no estado. Serão implantados 10 leitos de UTI em Augustinópolis e uma base de UTI terrestre em Augustinópolis também. Então, para ficar todo mundo ciente e informado, que a gente está tentando fazer regionalizada assistência, mas não é obrigatório. Aí eu vou agora no finalzinho. Não foi a minha apresentação completa. Eu queria falar aqui, que esse aqui é meu e-mail. Acho que eu mandei o slide errado, mas não tem problema, eu vou falar. É muito importante que as unidades privadas e as unidades públicas façam a alimentação dos sistemas de produção e façam o acompanhamento, principalmente em relação deixa eu pegar aqui que aí eu já vou falar para vocês. Ao uso obrigatório dos códigos, porque o que tem acontecido é o seguinte: às vezes a diretoria liga na unidade hospitalar, a gente pergunta quantos pacientes tem lá internado, Covid, responde, né, muitas vezes é respondido, tem 2, tem 3. Aí quando a gente vai ver lá no ESUS-VE, não tem nenhum cadastrado. Então a gente tem uma portaria, a portaria 758, de 9 de abril de 2020, que define que o procedimento por registro obrigatório de internações hospitalares dos casos suspeitos e confirmados de Covid nos estabelecimentos de saúde públicos e privados que prestam serviço SUS. Artigo 1º.
Ficam definidos os procedimentos para o registro obrigatório de internações hospitalares dos casos suspeitos nos seguintes estabelecimentos de saúde públicos e privados e que prestam serviços no SUS. Para fins do disposto, entende-se como internação hospitalar o cuidado prestado ao paciente em local específico dos estabelecimentos em saúde, com permanência que ultrapasse 24 horas corridas. Fechou o IH e informa. É importante a gente fazer essa atualização. A portaria para consulta é 758 de 9 de abril. Vocês podem me solicitar que eu envie o arquivo através do e-mail da diretoria. E a gente frisa muito a importância desse correto cadastro. O Ministério da Saúde precisa acompanhar as unidades municipais e privadas para a gente ver de fato como que está sendo prestada a assistência. Se tiver pacientes nas unidades privadas ou municipais que estão com Covid e que precisam de assistência renal crônica, por exemplo, a TRS, a terapia renal crônica, é importante que vocês nos informem também através desse e-mail que está na tela. Assim a gente consegue fazer o melhor dimensionamento dessa oferta. Até o momento, são esses os esclarecimentos da diretoria. Qualquer dúvida que a gente não conseguir responder aqui, vocês podem contatar. O telefone 3218-6238 é da gerência do sistema de urgência e emergência. Então, todas as portas de entrada dos hospitais são monitoradas por essa gerência. Então, a gente fica disponível. Ok? Obrigada. Obrigado, Jane. Pessoal, estamos indo para a última etapa e agora eu vou passar a palavra para o Dr. Frederico, que vai falar sobre saúde do trabalhador. Gente, olha só, minha colega aqui me lembrou que é muito importante. Existem dois sistemas ESUS. É o ESUS Leitos e o ESUS VE. Então, tem notificação. Então, tem que ficar bastante atento em relação ao uso desses sistemas. Os dois são importantes e a gente precisa fazer o monitoramento, tá bom? Boa tarde. Eu vou já agradecer a minha participação em nome da Diretoria de Vigilância e Saúde do Trabalhador e Ambiental, e foi convidada a participar do evento, da webconferência, no intuito de esclarecer algumas dúvidas e discutir alguns pontos, talvez, que sejam de dúvida para vocês ou que a gente, inclusive, possa colaborar. Então, até assumir uma condição, às vezes, de não colocar uma apresentação, evitando ficar um pouco extenso e também fugir um pouco desse objetivo, que eu acho que é justamente tirar um pouquinho das dúvidas a respeito da questão de saúde do trabalhador. Foi já enfocado, no início, a questão da proteção, né, e da precaução padrão relacionada, então, à biossegurança dos atendimentos, das unidades hospitalares. Então, eu não preciso repetir muitos pontos que foram apresentados, mas eu preciso destacar alguns que eu considero aqui pessoalmente e por algumas experiências já até o momento, de que são de extrema importância na questão de evitar a transmissão da doença aos trabalhadores, principalmente nessa linha de frente de atendimento aos pacientes. Então, até em relatos de grandes serviços que demonstram, né, a necessidade de algumas medidas substanciais, se fala muito, realmente, da higiene do ambiente, muito importante, cuidar das superfícies, dos objetos que possam estar contaminados com secreções. Esse trabalho tem que ser extremamente colocado de importância, tanto por uma questão de gestão, como uma questão de segmento de normas. Isso tem que ser bem enfatizado a princípio. E também, claro, a higiene pessoal, a higiene dos trabalhadores, relacionando ali principalmente a higiene das mãos, né, e evitar possibilidades de contato com alguma superfície contaminada, ou mesmo estar ali no momento com alguma possibilidade de contaminação através da sua superfície corporal.
Outro ponto importante é o distanciamento, né, de contato, principalmente com o paciente, com possíveis casos suspeitos ou inclusive entre os próprios trabalhadores. Então foi sendo sempre mencionado que o distanciamento de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, em média, tem sido suficiente para evitar, em determinados locais, a transmissão. Então isso tem que ser colocado, então a organização do ambiente, a forma como se coordena o funcionamento das equipes, deve ser priorizado justamente na questão do distanciamento entre as pessoas. Isso é um ponto muito importante. Terceiro ponto seria colocar o ambiente também de trabalho como um ambiente mais favorável ao trabalhador e desfavorável à transmissão da doença. Então, na questão de ventilação do ambiente, de renovação do ar, ou principalmente a exaustão desse ar que está circulando no ambiente, deve ser, de certa forma, priorizada também nos ambientes, numa organização ou numa disponibilidade de ambientes melhores para o trabalho, né? Aí cada situação, cada local tem que verificar as melhores possibilidades. E, por exemplo, ambientes fechados, principalmente com uso de ar-condicionado, eles têm que ser monitorados do ponto de vista se eles estão realmente tendo um mínimo de cuidado com a questão da renovação do ar. Isso seria muito importante, já que a gente não tem, infelizmente, esses ambientes ventilados e com ar-condicionado, o uso de filtros específicos que façam a filtragem de partículas, evitando a transmissão dentro do ambiente. Então, são pontos importantes aí de medidas maiores que podem ser adotadas. Agora, com relação ao trabalhador e sua proteção, que é um ponto muito polêmico, né, o uso do EPI, a gente deve ponderar alguns pontos. Já foi discutida a questão do uso das máscaras, né? As máscaras adequadamente utilizadas para cada caso, cada situação. Primeiro ponto, hoje em dia, pela condição atual, nós temos praticamente toda a população utilizando máscaras, numa modalidade que a gente poderia chamar de máscaras caseiras, máscaras não profissionais. Isso deve ser priorizado, obviamente, é uma questão meio que reconhecida para todos os ambientes, mas tem que ser destacado que o profissional de saúde, ou o profissional, o trabalhador, ele tem que estar utilizando a máscara já num padrão, principalmente em serviços de saúde, num padrão melhorado, que seria as máscaras cirúrgicas. Então, a gente não tem, assim, como aceitar que em uma unidade de saúde você tenha profissionais que estão de serviço, no serviço de saúde, tendo contato com casos suspeitos ou até casos positivos, sem o mínimo uso de uma máscara cirúrgica. Então, isso deve ser reforçado. Os ambientes hospitalares têm que ser utilizado máscaras cirúrgicas, exceto em situações em que não é possível oferecer para todos os trabalhadores que estão em contato com casos possíveis, sempre que estão em possibilidade de contato direto com casos suspeitos ou confirmados. Agora, aquelas pessoas que trabalham em áreas administrativas e não têm disponibilidade de uma máscara cirúrgica para uso nesses ambientes de serviço de saúde, a gente poderia até reconhecer a possibilidade de uso de uma máscara não profissional, né, ou uso de máscaras caseiras, porque eles não têm contatos provavelmente prolongados ou possíveis com casos positivos ou casos suspeitos. E aí chega num ponto também importante, que é o da máscara N95, ou que seria a PFF2, que seria uma máscara adequada para a exposição, principalmente em ambientes com possibilidade de aerosóis. Então, em ambientes fechados, em atendimento a pacientes positivos, onde se faz principalmente procedimentos com esses pacientes, por exemplo, intubação, coleta de amostra, quando se está aí a questão de uma manipulação do paciente, já seria indicado o uso também de uma máscara nesse padrão, né, N95, PFF2, e aí foi discutida até essa questão da reutilização ou uso prolongado da máscara. À medida de cada disponibilidade local, se faz uma gestão desse tipo de equipamento de proteção. Com relação aos outros equipamentos, que são complementares, inclusive, nesse processo, como o uso de óculos ou protetores faciais, que tem uma proteção maior, né, inclusive da superfície facial, é recomendável, principalmente no contato direto com pacientes, ou na manipulação do paciente, ou procedimentos. Importante você ter uma proteção além, né, da superfície corporal, e a própria máscara
ou até óculos, ele também já tem uma proteção, mas você tendo um protetor facial, você teria uma proteção ainda maior. E sobre o uso de vestimentas especiais, no começo, né, até dessa pandemia, se recomendava muito o uso de vestimentas especiais, às vezes o avental, sendo ele impermeável ou não. Visto a condição que a pandemia se tornou e a condição também de disponibilidade de todos esses equipamentos para todas as unidades, todas as equipes, isso se torna um pouco inviável. Então, se tem hoje recomendado apenas o uso para pessoas que vão ter o contato direto com casos positivos, contato prolongado e também a possibilidade de secreções ou contaminação por meio de secreções. E aí você tem pelo menos a necessidade de proteção, né, da superfície corporal de maneira mais ampla, e aí um cuidado maior para não ter essa transmissão, ou pelo menos a contaminação, né, não é bem a transmissão, mas a contaminação da superfície corporal por secreções de pacientes até sabidamente positivos. Então fica bem reservado o uso, talvez, de vestimentas especiais, ou uso de vestimentas impermeáveis, como alguns colocaram lá no começo, né, necessidade de isolar completamente a superfície corporal. Isso a gente vê que hoje é inviável praticamente. Também não tem sido demonstrado como uma questão que vai ter um impacto tão grande na transmissão, né? Os outros fatores que eu citei anteriormente são muito mais importantes. E uma questão que deve ser colocada, que às vezes não se organiza bem, né, que é o de isolamento dos casos suspeitos ou positivos, né? Então, quer dizer, quanto mais a gente conseguir isolar aqueles casos que a gente tem sabidamente, isolar e ter uma proteção adequada a essas pessoas que estão momentaneamente positivas, ou pelo menos com a possibilidade de se tornarem positivas, a gente vai ter também a menor transmissão aos trabalhadores. Então, acho que seriam os pontos iniciais que eu queria colocar sobre prevenção. E aí eu vou agora passar por um tópico importante, que já é a vigilância da saúde dos trabalhadores de modo geral, né? E aí a gente coloca, talvez, um tópico aqui já especial, focado aos profissionais dos serviços de saúde. A gente nem tem criado uma categoria que chama profissionais de saúde, mas profissionais dos serviços de saúde. Então, inclui todo o ambiente hospitalar ou todo o ambiente de unidade de saúde. Todos estão expostos ao risco, né, por estarem ali diante de casos suspeitos ou positivos. Então, a gente tem que dar um enfoque neste grupo de trabalhadores. A gente tem hoje a possibilidade de um rastreamento, que eu chamaria aqui, até pelo uso também na literatura, de rastreamento passivo. É quando o trabalhador, ele sintomático, enuncia para o seu serviço, para a sua lotação, né, para o seu trabalho, que está tendo sintomas. E aí ele é monitorado e principalmente ele é testado. Então a gente chamaria então de uma vigilância passiva, que o serviço de saúde, ele não tem ainda a possibilidade de testar todas as pessoas. Seria um segundo passo ideal até a ser adotado, falando já da possibilidade do rastreamento ativo, que então você toma a menção de testar pessoas assintomáticas ou pré-sintomáticas, que eles aqui ainda não apresentam nenhuma possibilidade de estarem positivos, mas que a gente conhece já descrições de pessoas nessas condições que, inclusive, transmitem, principalmente num período de passagem de um período assintomático para um período sintomático. Então, como a gente hoje tem um rastreamento um pouco limitado, apenas aos casos em que apresentam-se sintomas, a gente deve ter um extremo cuidado, né, no acompanhamento desses trabalhadores, no sentido de que deve ser orientado, treinado, esse tipo de informe que o trabalhador sempre que fazer, né, quando apresentar alguma sintomatologia compatível, e ser adequadamente, né, direcionado para isolamento e testagem, porque aí assim a gente consegue esclarecer o caso e isolar, se for necessário, para evitar a propagação a partir desse caso positivo, né, supostamente positivo. E a partir dessa condição, né, se faz a notificação do caso, que para nós da saúde do trabalhador, isso foi discutido na vigilância em saúde, inclusive talvez eu não tenha deixado claro aqui, né, a minha lotação seria de Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Então é vigilância em saúde, né, vigilância em saúde do trabalhador. Então a gente cuida de praticamente todas as possibilidades, né, de doenças relacionadas ao trabalho da população em geral.
não somente de trabalhadores do serviço de saúde, nem somente também dos servidores públicos. A gente trabalha num nível muito mais amplo de trabalhadores. Foi questionado de que forma a gente poderia observar a doença, né, Covid-19, nos trabalhadores, de modo geral. A gente percebeu que existe uma notificação, que hoje é a que funciona, né, no Brasil, através do ESUS-VE, foi citado, e é feito a notificação a partir de um caso suspeito, é feito testagem, tendo uma confirmação, esse caso ele é inserido no sistema como um caso confirmado. Infelizmente, nos dados que contém a investigação do caso, a gente não tem uma ênfase na condição de relação com o trabalho. O dado que tem atualmente no ESUS-VE teria apenas uma informação relacionando esse caso a um profissional da área de saúde. A gente trata muito pouco, porque a gente não considera apenas a doença relacionada ao trabalho apenas na categoria de saúde, né? E, inclusive, seria, de certa forma, discriminatório a gente colocar que apenas profissionais da área de saúde têm risco de transmissão de Covid-19. Né? Se você tem uma pessoa que trabalha na segurança do hospital e que ele adquire o Covid porque teve contato com um paciente positivo, a gente vai ter que excluir essa pessoa porque ele não é considerado trabalhador da área de saúde, apesar de ser um trabalhador do serviço de saúde. Então a gente pensou que uma forma de centralizar esses casos como informação para nós, na saúde do trabalhador, seria uma investigação do caso, todos os casos então confirmados. A gente tem solicitado aos municípios, principalmente através da vigilância epidemiológica, e a vigilância epidemiológica fazendo inclusive ponte com as unidades de saúde, sejam hospitalares ou ambulatoriais, para que se investigue os casos positivos no tocante de informação sobre saúde do trabalhador, ou sobre trabalho. E a partir dessa informação, que é um formulário específico que a gente criou da área, para que o município informe ao Estado, a gente tenha dados um pouco melhores sobre a condição da transmissão relacionada ao trabalho. Então aqui cabe fazer essa, como se fosse uma observação e até uma solicitação para que vocês observem no ambiente de trabalho de vocês a ocorrência desses casos de trabalhadores, independente da categoria, mas obviamente aqui no público-alvo nós teremos mais profissionais dos serviços de saúde, e se existe a confirmação de um caso, que a vigilância epidemiológica local, seja da linha de vigilância epidemiológica hospitalar, ou até mesmo a vigilância epidemiológica municipal, que informe ao centro de referência, né? A gente já fez documentos informando a existência dessa investigação relacionada ao trabalho, que vocês vão informar através de um formulário, né, que ele complementa a informação que tem no ESUS-VE sobre os dados de trabalhadores. E aí a gente consegue, então, ter um dado, pelo menos parcial, da quantidade e da possibilidade desses trabalhadores, em que localidade a gente está tendo a transmissão mais clara de Covid-19. Então, até aqui, antes da apresentação, eu fiz uma avaliação do sistema que a gente tem monitorado através do FormSUS, e observei que já temos 78 casos inseridos. Então, seriam casos em que a vigilância epidemiológica, ou o núcleo de saúde do trabalhador, um centro de referência, conseguiu fazer um contato com o paciente, né, o caso confirmado, o trabalhador que teve um caso confirmado, e a informação de trabalho dele foi inserida neste formulário. A gente não tem detalhamento de onde ele trabalha, em que ocupação, em que atividade econômica, e mais ou menos como se deu a transmissão. E deixar, por fim, uma informação de como que a gente relaciona esses casos Covid relacionados ao trabalho. Apesar de alguns defenderem que a relação com o trabalho ela existe como uma questão extremamente direta, né, de que você tem que ter tido o contato claro com o paciente positivo, ou uma condição clara de contato, né, relacionando o seu trabalho ao caso, a gente está tentando ampliar a visão da relação com o trabalho por uma condição que, se a pessoa é trabalhadora e ela tem que se deslocar, né, e ela tem que se apresentar o trabalho de uma forma que ela tenha a possibilidade de transmissão, isso para nós já existe uma relação com o trabalho. Então, se porventura a pessoa não tivesse aquele trabalho, ou não estivesse sendo colocada a trabalhar presencialmente, ou a trabalhar se expondo
ela não teria a doença, né? Então, aqueles que têm no seu trabalho a condição de trabalhar em casa ou de trabalhar sem se expor, né, por uma condição de distanciamento, esses são os trabalhadores que a gente gostaria que estivessem na linha, né, de trabalho usual, e não uma linha de trabalho que hoje, praticamente, até com um retorno ao trabalho da maioria das atividades, a gente vai ter um grande número de trabalhadores se expondo por uma necessidade do trabalho, né? Não porque eles querem ou não porque eles são colocados como uma opção, né, de se expor. Eles têm uma necessidade de se expor, seja no trajeto para o trabalho, ou seja no próprio ambiente, por exemplo, no comércio, em atividades de atendimento a pessoas e até nas atividades de serviços de saúde também, né? Então, essa linha de relação com o trabalho, a gente está tendendo a ampliá-la, colocando que qualquer trabalhador que na sua atividade de trabalho tem a possibilidade de se expor a partir de casos, né, no seu ambiente de trabalho, a gente já considera que esse caso existe, se ele se confirma como positivo, uma possível relação com o trabalho. Daí a necessidade de investigação para ver se realmente essa condição se confirma, né? Então, eu teria realmente que fazer essas duas pontuações, né, que seriam relacionadas ao uso de equipamentos de proteção e os cuidados no ambiente de trabalho e a vigilância dos casos positivos em trabalhadores. Então, mais ou menos como que seria a nossa estratégia de avaliar e monitorar esses casos. Então, por fim, né, aqui a gente fica à disposição para caso de alguma pergunta relacionada a esse assunto e também, depois aqui vou digitar inclusive os nossos contatos ali da Saúde do Trabalhador para que vocês possam entrar em contato caso seja necessário. Então, vendo aqui a pergunta que foi colocada, né? A diferença da Maria Negre, colocando que a diferença para o uso da máscara cirúrgica e a N95 está na realização de procedimentos invasivos, como intubação e coleta de amostras? Sim, né? A indicação nos manuais, principalmente da Anvisa, eles enunciam que a diferenciação do uso de uma máscara ou outra está no procedimento que vai ser feito com o paciente. Procedimentos invasivos, como citado ali, e principalmente que enunciam a possibilidade de produção de aerosóis, né, nesse procedimento, como intubação, coleta de amostras para testagem, né, ou trabalhar em ambientes que tenham, por exemplo, de isolamento, em que o ambiente ele é fechado e você tem uma circulação ali de pessoas nesse ambiente fechado por muito tempo, né, trabalham nesse ambiente por muito tempo, você teria a possibilidade maior que esse ambiente tenha aerosóis, então isso vincularia a necessidade de uso de uma máscara de um padrão de filtragem melhor, que seria a N95. Então, para esses ambientes é indicado o uso de uma máscara N95. Isso não quer dizer que a máscara cirúrgica não tem efeito, quer dizer, ela tem um efeito que pode ser um pouco limitado pela sua própria característica. E também destacar que a máscara cirúrgica, ela tem uma necessidade de troca mais constante, né, pela sua eficiência ali como máscara em si, né? Então, essa limitação, e que também a gente tem que ter essa consciência da troca frequente da máscara cirúrgica, a partir do momento que ela se torna principalmente úmida, também tem que ser priorizado. Mas então, a indicação clara para o uso da máscara N95 está nesses procedimentos que geram aerosóis. Então, como foi citado, intubação, coleta de amostras para testagem, manipulação de vias aéreas, né, ou uma proximidade com pacientes positivos de uma maneira mais prolongada. Também seria um critério, talvez, para ser adotado. Então, trabalhadores de UTI, por exemplo, que estão no isolamento com esses pacientes positivos, seria um critério, talvez, para ser considerado, né? E pela gestão local e comissão de infecção hospitalar, vocês também podem definir critérios próprios que atendam mais ou menos a esse direcionamento que foi falado aí, para esses procedimentos. Bom, eu acho que seria a pergunta que foi colocada, né? Não teríamos outro aqui para responder. Então, deixa eu digitar aqui, já aproveitando, um e-mail aqui para a Saúde do Trabalhador, né, se for necessário algum esclarecimento do assunto, né, a gente poderia fazer esse procedimento aí pelo e-mail ou pelos telefones. Eu acho que pelo e-mail, principalmente, né, seria o melhor, o mais adequado. Então, saúde do trabalhador TO, @gmail.com.
Então, a equipe de saúde do trabalhador, ela tem vários técnicos, né, que trabalham, às vezes até especificamente com alguma região de saúde e determinados municípios, então vocês às vezes até têm um contato próximo já com o técnico da sua região. Se não tem, também pode ser feito o contato inicial pelo e-mail, né, para que se direcione melhor, né, às vezes até para uma pessoa que já tem a proximidade com o município ou até mesmo a unidade hospitalar em que vocês estão instalados. O telefone 3218-3291, acho que seria um dos telefones que a gente tem disponível para atendimento, tá? Então, vou passar esses dois contatos para que vocês possam entrar em contato caso necessário. E, em caso de dúvidas também, para poder repassar isso para a gente depois para esclarecimentos, tá? Então, acho que finalizo aqui, passar aqui para o Everson, para ele poder finalizar. Agradeço novamente o convite aqui da nossa área para poder participar. Obrigado. Pessoal, finalizando aqui, em cima do prazo, começamos aí por volta das 14h10, estamos terminando agora às 16h10, obedecendo o nosso prazo. Agradeço enormemente as mais de 60 pessoas que estiveram conosco aí durante essa tarde. Eu espero sinceramente que todas as contribuições feitas aqui agreguem para vocês e fiquem tranquilos. Isso aqui é só um start, é um incentivo com informações para que vocês também nos busquem pelos canais de comunicações que foram colocados aqui ao final de cada apresentação. Queremos nos colocar à disposição de vocês. A nossa equipe aqui está à disposição de vocês para fortalecer o trabalho aí. Então, dúvidas, mandem e-mail, ligue, pergunte no grupo o que nós podemos fazer para fortalecer a atividade aí no atendimento, na linha de frente, nós faremos. Estou verificando todos os e-mails enviados aqui, serão salvos. As apresentações serão enviadas para os e-mails que nós já temos e também desses que estão sendo informados aqui no chat. As perguntas que não foram respondidas, é como eu expliquei lá na frente. Cada item que foi falado aqui merecia a tarde inteira. No entanto, pensando no trabalho de vocês, na ausência de trabalho, colocamos um tempo delimitado de 2 horas. Não fim daqui. Busquem-nos pelos canais de comunicações já estabelecidos. Muito obrigado mais uma vez. E só para explicar, essa foi a 16ª videoconferência, ou educonferência da Secretaria de Estado em todos os setores, tá? Não especificamente somente para a CCI, Gás e Núcleo de Segurança. Ok? Muito obrigado, tenham uma boa tarde e vamos seguir firmes. Contem conosco, estamos mais fortes a cada dia. Obrigado.